Olá, boa tarde. Delegações de países de língua portuguesa participam no Supremo Tribunal Federal de um seminário com foco na justiça social e econômica. O evento privilegia a troca de experiências em matéria de controle de constitucionalidade, levando em consideração os laços históricos de povos que compartilham a mesma língua. Na abertura, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, e o ministro Gilmar Mendes chamaram a atenção sobre a importância dos debates em torno da promoção dos direitos humanos, a defesa da democracia e da independência judicial. Eu sou Rafaela Vivas e o seminário intermédio da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Após a aprovação de fundo, o Supremo Tribunal Federal libera pagamento do piso salarial da enfermagem. Atos antidemocráticos. STF aceita denúncias contra mais 245 pessoas. E ainda fraudes fiscais. Polícia Federal cumpre mandados judiciais em 4 estados. Representantes das cortes constitucionais de países de língua portuguesa estão reunidos em Brasília para trocar experiências. Eles participam do seminário intermédio das conferências das jurisdições constitucionais. A repórter Carolina Chaves acompanhou o evento e traz mais detalhes sobre esse encontro agora. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Conta pra gente como é que foi essa primeira parte agora pela manhã. Isso mesmo. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o tema do painel da manhã de hoje foi o papel da jurisdição constitucional na promoção e garantia da justiça social e econômica. Nesse sentido, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, citou algumas decisões da Corte que garantiram esses direitos, entre as decisões, a que determinou a supervisão da ação policial nas comunidades do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade e também a decisão que reconheceu a eficácia plena e imediata da demarcação de terras ocupadas por comunidades quilombolas. Na abertura de hoje, Rafaela, os participantes destacaram a importância dessa troca de experiência e também as principais características dos judiciários dos países de língua portuguesa. Vamos acompanhar agora na reportagem. Representantes de 8 países diferentes, mas que falam a mesma língua e têm desafios semelhantes. As afinidades entre os judiciários dos países de língua portuguesa foram destaques na abertura do seminário realizado no Supremo Tribunal Federal. O encontro recebe presidentes de cortes constitucionais do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deu as boas-vindas aos convidados e lembrou a importância dessa troca de experiências. O Supremo Tribunal Federal espera contribuir com elementos informativos a respeito da dinâmica e funcionamento do seu sistema de justiça. A consideração de que nas nações aqui representadas, desafios semelhantes aos nossos seguramente se fazem presentes. A presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, explicou que na falta do legislativo, a Corte tem aplicado jurisprudência para garantir a dignidade humana dos angolanos. O Tribunal Constitucional angolano, além de ser um órgão fiscalizador, é também o Tribunal dos Direitos Humanos e na resolução dos conflitos que a Constituição o atribui, se transfigura como um moderador de conflitos sociais. A exposição do exemplo brasileiro coube ao decano da Corte. O ministro Gilmar Mendes fez um histórico da Constituição e falou dos vários instrumentos de garantias constitucionais, desde o habeas corpus até o mandado de injunção e ação direta por omissão, incluídos pela Carta de 88. Segundo Gilmar Mendes, o controle constitucional brasileiro é bem diferente dos outros países, mas, em comum, guarda a preocupação com as garantias fundamentais. O nosso controle de constitucionalidade talvez seja um dos mais amplos do mundo, conjugando o chamado controle de perfil incidental com o controle de perfil concentrado. E claro que nós
temos uma preocupação grande com a questão dos direitos sociais. O encontro continua à tarde com um debate sobre a interpretação e jurisdição da Constituição. A ministra Rosa Weber lembrou que a Constituição brasileira completa 35 anos e marcou a redemocratização do país, com foco especial nos direitos individuais. Nossa lei fundamental em vigor ampliou significativamente o alcance dos direitos individuais e, sobretudo, dos sociais em favor do povo brasileiro, sendo apontada como uma de suas grandes virtudes ou conquistas a estabilidade democrática que se atingiu. Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais 245 denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República nos inquéritos que apuram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Inicialmente, a previsão era de que fossem analisadas 250 denúncias. Contudo, os advogados de 5 pessoas investigadas comprovaram por meio de captura de telas que não foi possível incluir as sustentações orais no sistema do plenário virtual até o prazo limite. Com o recebimento das denúncias, os 245 acusados se tornarão réus e irão responder à ação penal. As outras 5 denúncias que não puderam ser analisadas serão incluídas em uma sessão virtual posterior. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, liberou o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Pela decisão, estados e municípios devem pagar nos limites dos valores repassados pela União. Já a iniciativa privada deve observar a regra, mas poderá negociar com os sindicatos. A reportagem é de Evne Araújo. De acordo com a decisão, para o setor público, o início dos pagamentos deve observar regras da portaria do Ministério da Saúde. Já no setor privado, os valores devem ser pagos pelos dias trabalhados a partir de 1º de julho de 2023. A decisão, que vai a referendo no plenário virtual em 19 de maio, foi tomada em ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. A lei que prevê o piso da enfermagem estava suspensa por decisão do plenário, que referendou a liminar concedida pelo relator sob argumento de ausência de indicação da fonte de custeio e dos impactos da alteração legislativa sobre a situação financeira de estados e municípios, além de riscos para a empregabilidade e para a qualidade dos serviços de saúde. Após o referendo pelo plenário, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição prevendo competir à União prestar assistência financeira para o cumprimento dos pisos salariais. Posteriormente, foi editada a lei que abre crédito especial ao orçamento da União no valor de 7 bilhões de reais para atender essa demanda. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a lei federal não pode impor piso salarial a estados e municípios sem oferecer os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer a autonomia financeira. Outro aspecto é que o financiamento federal não atenua o impacto sofrido pelo setor privado. O ministro considerou ainda que não beneficiar os profissionais geraria questionamentos quanto ao princípio da igualdade. Dessa forma, permitiu a possibilidade de negociações coletivas, além de dar prazo maior para a produção de efeitos da decisão. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que seguradora deverá pagar indenização a segurado que, na época da adesão, não tinha diagnóstico médico de doença confirmado. Mais informações na reportagem de Jéssica Castro. No julgamento, o colegiado teve como base a súmula 609 do próprio STJ, que prevê que a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. O caso teve início quando foi ajuizada a ação de cobrança de seguro de vida pelas herdeiras de um homem falecido, já que após darem entrada no pedido para recebimento da indenização, a seguradora se negou a pagar, alegando que o segurado sabia ser portador de doença e omitiu esta informação no momento da contratação.
As duas primeiras instâncias condenaram a seguradora a pagar a indenização, sob o fundamento de que, por não haver diagnóstico conclusivo, mas apenas alterações com suspeita de células neoplásticas, o segurado não tinha a obrigação de se autodeclarar portador de alguma doença quando contratou o seguro. A empresa de seguros recorreu ao STJ, sustentando que, como o contratante investigava a possibilidade de estar com uma doença grave, ele teria violado o dever de boa-fé ao se declarar em plenas condições de saúde. No julgamento de agravo interno, a quarta turma confirmou a decisão monocrática do relator, ministro Marco Buzzi, que negou o provimento ao recurso da seguradora, considerando que, para afastar as conclusões a partir dos argumentos apresentados, seria inevitável reavaliar as provas do processo. O relator ponderou também que, como destacado pelo acórdão de segunda instância, a proposta que foi preenchida pelo segurado e juntada aos autos está ilegível, não sendo possível entender o que foi perguntado e nem se as respostas apresentadas seriam realmente falsas. A dispensa de uma analista do Sebrae em Goiás foi considerada nula. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, durante o processo ficou comprovado que a demissão não seguiu os procedimentos e as formalidades previstas para o desligamento. Acompanhe os detalhes dessa história na reportagem de Anderson Conrado. A analista havia sido admitida em 2010, após aprovação em processo seletivo e dispensada em 2019. Na reclamação trabalhista, ela alegou que, de acordo com as normas relativas a pessoal do Sebrae, as demissões devem ser precedidas de parecer da unidade de gestão de pessoas. No seu caso, porém, essa norma foi descumprida, o que para ela tornaria a dispensa nula. Segundo a profissional, a decisão de demitir 33 pessoas foi tomada em reunião da diretoria em 1º de abril de 2019. A justificativa foi a suposta necessidade de redução de quadro após ameaças do governo federal de cortes no Sistema S. O parecer só teria sido emitido no dia seguinte e as dispensas foram formalizadas em 3 de abril do mesmo ano. Em defesa, o Sebrae argumentou que é um serviço social autônomo, que não se submete à regra do concurso público. Portanto, não há limitação ao direito de contratar ou dispensar pessoas conforme suas necessidades, por se tratar de atos discricionários de seus gestores. O pedido de reintegração foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Para as instâncias ordinárias, embora a lista das pessoas a serem dispensadas tenha sido elaborada antes do parecer, as demissões só se efetivaram no dia posterior à apresentação do documento, o que validaria o ato. O relator do recurso da analista na terceira turma do TST foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele observou que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os serviços sociais autônomos não precisam motivar a dispensa de seus empregados. Contudo, é incontroversa a existência de norma interna que exige procedimentos e formalidades para o desligamento. Nesse sentido, o TST entende que essas normas integram o contrato de trabalho, tornando inválida a rescisão contratual que descumpra o normativo. De acordo com o ministro, no dia seguinte à deliberação da diretoria, a unidade de gestão de pessoas emitiu parecer de modo a não criar obstáculos às dispensas já deliberadas, mas explicou que a elaboração desse documento não atendeu à finalidade da regulamentação interna, pois não subsidiou nem orientou a tomada de decisão. Além de reintegrar a analista, o Sebrae deverá pagar os salários do período de afastamento, com reajustes e demais vantagens. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. A seguir, em Mato Grosso, Justiça promove curso para magistrados sobre a aplicação da lei em casos que envolvem grupos vulneráveis. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Magistrados e advogados de Mato Grosso participaram de um curso sobre a aplicação da lei em casos que envolvem grupos vulneráveis, como dependentes químicos. A iniciativa é da Escola Superior da Magistratura do Estado e tem como objetivo garantir um atendimento mais humanizado. Os detalhes agora na reportagem de Maritza Fonseca. Identificar o outro, conhecer e entender o outro é a própria razão de ser o juiz.
Foi com essa reflexão que a diretora-geral da Escola Superior da Magistratura, desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, abriu o primeiro encontro do projeto Humanizare, para debater justiça e alteridade, evidenciando o aspecto humano e vulnerável dos grupos mais excluídos, como a população de rua, carcerária, quilombolas e dependentes de drogas. O objetivo desse projeto Humanizare é trazer o juiz para dentro da escola, trazer pessoas que têm experiência nessa área e essas pessoas possam passar um pouquinho de sua experiência e aí o juiz se colocar no lugar do outro. O palestrante do curso, o consultor do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes do Estado de São Paulo, abordou a aplicação da lei como parte da solução na dependência química. Um juiz, um magistrado pode desenvolver habilidades, sentimento, emoção na hora da aplicação da lei, sabendo fazer uma leitura mais ampla da situação. Não só do crime que aconteceu, não só do problema com a droga, não só do tráfico, não só do problema social, mas uma leitura mais ampla para que, na hora de aplicar a lei, ele seja assertivo e até salve uma vida, uma geração ou uma família. Realizado de forma híbrida pelo Judiciário de Mato Grosso, por meio da SMAGES, o curso foi voltado a magistrados, magistradas e operadores do direito em geral. A ação pedagógica, que chama a atenção para a sensibilidade no tratamento das atividades e decisões judiciais, vem ao encontro com as diretrizes da atual gestão do Tribunal de Justiça. O magistrado tem que ser preparado para essa humanização das decisões. Nós nunca podemos ser aquele aplicador da letra fria da lei. E esse é um evento que visa exatamente essa conexão do humano com o humano, porque nós trabalhamos para seres humanos. Muito interessante essa visão, né? Bom, para a gente refletir mais sobre o assunto, explicar como é que vem sendo a iniciativa lá no Mato Grosso, eu converso ao vivo, de forma remota, com o juiz coordenador pedagógico da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Antônio Peleja. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, eu que agradeço. Interessante essa fala final da presidente, né? A Clarice, ela chama atenção para essa questão, que é um assunto muito caro, principalmente visando as diretrizes do CNJ também, que a gente está falando aqui de justiça social, cidadania, né? Dar protagonismo a esse jurisdicionado, principalmente o mais vulnerável, né? Então conta para mim como é que foi, como surgiu essa iniciativa e como o trabalho vem sendo realizado aí. Olha, a ideia surgiu no seio da SMAGES, né, pela desembargadora Helena Bezerra, no sentido de olhar o outro, né, humanizare, né, de humanização em italiano, justiça e alteridade, olhar o outro. E o outro é aquela população mais vulnerável, né? São os adictos, a população em situação de rua, né? Que será o segundo encontro, e diversos cursos que serão elaborados nesse sentido. Então, o que se quer? Como a SMAGES é a escola de treinamento de juízes, é necessário que esses juízes, essas juízas, elas internalizem essa concepção de vulnerabilidade, ela compreenda a situação dessas pessoas que é diferenciada. Uma população de rua, um adicto, né, uma pessoa com autismo. Então, essas pessoas precisam de um aparato especial do poder público, não só do judiciário, né? Nós seguimos as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, é até uma atuação atípica do judiciário, mas extremamente necessária. Nesse caso, é uma atuação típica porque treinamento dos juízes para que eles vejam o outro, que eles internalizem, verifiquem essas situações por quem passou, por quem estudou ou passou por essas situações, né? E possam nos trazer essas experiências. Por quê? Nosso mundo, a vida cotidiana está muito acelerado, a tecnologia tomou conta, então às vezes há um distanciamento, nós não podemos permitir que haja a coisificação do ser humano, como a presidente bem disse, tem que ser uma relação de humano com humano, e principalmente quando esse humano, esse juiz, é o principal agente em fazer cumprir a Constituição Federal, porque de nada vale direitos humanos lançados na Constituição Federal sem a eficácia
a Constituição seria uma mera folha de papel. E isso que se quer evitar, querer trazer essa eficácia para o mundo dos fatos, para o mundo concreto. Doutor Peleja, esse primeiro módulo, digamos assim, vocês focaram muito naquelas pessoas que são dependentes de drogas ou usuários, né? Algo que tenha lhe chamado a atenção para o senhor compartilhar conosco de políticas e diretrizes que deverão ser adotadas a partir de agora no atendimento a essa população? Olha, em primeiro lugar, essa primeira palestra com Arley Mafra, ela foi essencial para que se compreenda, porque muitas questões estão inseridas, por exemplo, internação forçada, muitas família. Então, essas questões, elas têm que ser bem compreendidas. E não só essa questão da drogadição, que nós temos aqui no nosso tribunal alguns projetos relativos ao tema, mas o que se quer também é um olhar diferenciado da juíza, um olhar diferenciado do juiz, um olhar mais humano, ver o outro, ver o outro, não enxergar coisas, ver o outro como um ser humano efetivamente. E além dessa palestra, a segunda palestra que está sendo prevista pela ESMAGES é justamente a população em situação de rua, que são milhões de pessoas, e é necessário compreender todas as nuances, todas as dificuldades que essa população passa. Muitas vezes são invisíveis sociais, não tem uma documentação, eles não existem. E assim, o que é o cidadão? Cidadão é aquele, pelo direito eleitoral, aquele que vota, que pode ser votado, mas nós temos a questão da cidadania relativa ao acesso aos direitos humanos. A partir de um momento em que o cidadão brasileiro, que os brasileiros, milhões deles não têm acesso aos direitos humanos, não têm acesso sequer a um documento de identificação, esses são os invisíveis sociais. Então é necessário que essa concepção de direitos humanos ela seja internalizada principalmente por esses tomadores de decisão, que são as juízas e que são juízes. Então, no próximo evento, o autor, o palestrante, ele é doutor em filosofia e na tese dele, ele defendeu essa tese, população em situação de rua, e viveu durante 4 meses aqui em Cuiabá com a população de rua. Então, nós consideramos que é uma palestra extremamente relevante, porque é um filósofo, tem livros escritos, obras escritas, e viveu na prática. Inclusive, ele tem uma atividade beneficente na cidade com a população de rua. Então, é importante que o judiciário ele participe disso, porque ele tem que sentir, o juiz tem que sentir, a juíza tem que sentir para poder julgar melhor. Perfeito, perfeito. Certamente será muito produtivo esse próximo módulo. E quero só lembrar como o próximo vai focar na situação das pessoas moradoras de rua, das pessoas em situação de rua. Quero lembrar a campanha do CNJ, Registre-se, está aí ao ar na semana passada, né, em todo o país, né? O Conselho Nacional de Justiça vem realizando essa campanha para que as pessoas que vivem nas ruas possam ter o documento e assim ter acesso a serviços de saúde, a todos os serviços do Estado, né? Porque elas, como o senhor bem pontuou, são invisíveis, né? Eu quero parabenizar pela iniciativa de vocês, viu? Muito obrigada, muito grata pela entrevista. Depois a gente volta a conversar para falar sobre os próximos módulos, né? Como é que vem sendo o desenvolvimento desses cursos aí no Estado. Muito obrigada, viu, Antônio? A ESMAGES que agradece. Muito obrigado. Boa tarde, tchau, tchau. A seguir, Polícia Federal cumpre mandados judiciais em 4 estados em operação para combater fraudes fiscais. As informações em instantes. Voltamos já. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal e a Receita deflagraram nessa manhã uma operação para desarticular uma organização criminosa dedicada a fraudes fiscais. Foram cumpridos mandados nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A narração é de Rocine Gomes. Foram mobilizados 280 policiais federais e servidores da Receita Federal, com o objetivo de cumprir 59 mandados de busca e apreensão e de ordens judiciais para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens da organização criminosa.
As investigações apontaram para um esquema de emissão de notas fiscais falsas, destinadas a um grupo de empresas de sucatas em pelo menos 4 estados. Essas empresas foram abertas em nome de beneficiários do auxílio emergencial, que movimentaram cerca de 4 bilhões de reais. Além de operações com sucatas, o esquema movimentou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos. O ministro Sérgio Banhos vai deixar o Tribunal Superior Eleitoral. O mandato dele termina nesta quarta-feira, dia 17, encerrando o segundo biênio como ministro efetivo da Corte Eleitoral. A reportagem é de Fábio Ruas. A sessão plenária desta terça-feira será a última do ministro Sérgio Banhos, que se despede do TSE. Banhos é advogado e ocupa uma das vagas reservadas aos juristas na Corte Eleitoral desde agosto de 2017, quando entrou como ministro substituto. Nasceu no Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. É procurador do Distrito Federal e especialista em direito eleitoral. Também já atuou como vice-presidente do IBRAD, o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. O TSE tem no mínimo 7 ministros titulares, sendo 3 efetivos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.